Iniciando a coletiva aqui com o professor Eduardo Barroca, e a primeira pergunta é do Marcelo Rocha, da Rádio Difusora. Professor, parabéns pela vitória. O que foi fundamental para essa virada? Bem, boa noite. A gente está feliz com a vitória. Sabia que seria um jogo difícil, a equipe do Atlético já tinha apresentado boas competências no jogo contra o Atlético Goianiense, eles tinham feito um primeiro tempo muito bom, mereciam vencer o primeiro tempo lá. E hoje a gente não fez um bom primeiro tempo, essa que foi a verdade, a gente não conseguiu se encontrar coletivamente, e quando isso acontece, obviamente passa a ser responsabilidade do treinador. Acho que no segundo tempo a gente se ajustou melhor, as substituições foram muito boas, agregaram valor, os demais jogadores também subiram o seu nível de rendimento, a gente conseguiu empatar e fomos felizes aí em virar o jogo, um jogo difícil, um resultado muito bom, fora de casa, e essa competição ela não dá muita chance para comemorar, né? Na quinta-feira a gente já tem um novo desafio, aproveito para pedir ao torcedor para nos ajudar. CRB é hoje o único clube do Nordeste nessa competição, tem 5 clubes do Nordeste na Série A, desses 5 eu já trabalhei em 3 e sei bem a força que tem o torcedor desses clubes, e o torcedor do CRB também não é diferente. A força do torcedor ajuda muito o nosso trabalho. A gente ainda tem muita coisa para melhorar, para ajustar, mas é sempre importante fazer esses ajustes com bons resultados. Então, estamos felizes com a vitória, mas já virando a chave, sem muito tempo para comemorar, porque na quinta-feira a gente já tem um novo desafio. Barroca, boa noite. Pedro dos Santos, o Tic Tac Esportes. Você falou muito bem sobre serem 2 tempos distintos na partida de hoje. Queria que você analisasse justamente essas mexidas no intervalo que foram importantes para a vitória. Obrigado. Na verdade, coletivamente a gente teve bastante dificuldade no primeiro tempo, a gente não conseguiu se encontrar dentro do que a gente tinha se proposto no jogo. Óbvio que as mexidas ajudaram, tanto que 2 jogadores que entraram no decorrer do segundo tempo foram jogadores que fizeram os gols, né? O GG e o Douglas. Mas não só as mexidas, a nossa postura no segundo tempo, o nosso jogo coletivo no segundo tempo, nosso comportamento no segundo tempo foi muito melhor do que no primeiro. Eu acho que isso foi determinante para que a gente conseguisse voltar ao nosso nível competitivo, buscasse o gol de empate e tivesse organizado até o final para buscar a vitória. Lucas Barbosa, da Itatiaia. Barroca, boa noite. Parabéns pela vitória. Queria que você analisasse a equipe do Atlético, né, um adversário que valorizou ainda mais a vitória do CRB, que fez um primeiro tempo muito bom. É um time novato na Série B. O que você pode dizer dessa equipe, do que você viu? O que você acha do Atlético e do Roger? Não, primeiro elogiar o Roger. O Roger é um amigo de longa data, desde quando era jogador. O Roger era muito especial como jogador. Eu não tive a oportunidade de ser treinador do Roger, mas tentei várias vezes nos clubes que eu estava contratar o Roger e a gente nunca conseguiu, até brinco com ele. Depois fui professor do Roger nos cursos da CBF, falei para ele, você parou de jogar e eu não tive a oportunidade de ser teu treinador. E tenho acompanhado o trabalho do Roger, equipes que jogam para frente, os times dele com propostas coletivas bastante interessantes, um time jovem. Você pegar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe do Atlético é a equipe que tinha a menor média de idade da primeira rodada, e a nossa equipe a segunda menor média de idade. Então, 2 equipes jovens e, assim, equipe com muito boa qualidade. Acredito que a equipe do Atlético vai fazer uma competição muito boa. O campeonato é muito difícil. Você vê aí o CRB, tantos anos na Série B, nunca tinha conseguido vencer os 2 primeiros jogos da Série B. É a primeira vez que o CRB consegue isso, né? Vencer as 2 primeiras partidas seguidas dentro da Série B, com tantos anos de participação. É porque a competição é realmente muito difícil, muito equilibrada, e não dá muito tempo para comemorar, afrouxar. Acabei de falar ali com os jogadores, a gente está feliz com a vitória, principalmente do jeito que foi, a gente resgatar um primeiro tempo que não foi tão bom e os jogadores lutarem para conseguir superar essa adversidade, mas não dá tempo para comemorar muito. Hoje mesmo a gente vai voltar para Maceió, a gente vai pegar uma equipe que teve um dia a mais de descanso que a gente, uma equipe que não venceu seus 2 primeiros jogos, então a gente que tem experiência sabe o que acontece, existe uma mobilização toda para tentar conseguir vencer. Eu conheço também o trabalho do Rogério, do Volta Redonda, então a gente tem que se preparar para entregar um jogo de excelência. E volto a falar, a gente conta muito com o apoio do nosso torcedor,
A gente ainda está em construção nessa equipe, mas o torcedor do CRB pode ter certeza que esses jogadores estão muito empenhados em entregar o melhor para o clube, para a torcida, e a gente fica feliz com isso. Professor, um jogador que é conhecido do público mineiro e que pertence ao Cruzeiro, o Fernando Henrique, recém-chegado ao CRB, entrou hoje. Queria que você analisasse esse jogador, esse início de passagem dele pelo CRB. O que você pode dizer? Eu conheci o Fernando Henrique, Grêmio, Cruzeiro, já acompanhava ele. No início do ano eu estava no Mirassol e ele jogou pela Portuguesa. Ele fez um Campeonato Paulista bastante interessante pela Portuguesa. O treinador era o Cauã, que foi treinador aqui do América. E era um time que tinha um futebol bastante interessante. E estou conhecendo ele agora e estou bastante satisfeito em vê-lo praticar um bom futebol. Ele entrou nas 2 partidas, entrou bem e vai fazer parte dessa competição interna aqui no nosso elenco. Ele tem grande potencial para brigar por espaço aqui no nosso time. Bet Esportes esquenta o jogo. Patrocinador Master, oficial do Clube de Regatas Brasil.